Desculpa a falta de atenção. Obrigado. Se tu tiver outro empresário, nos recomenda aí. Passa para ele. Vou entrar em contato com eles e vou passar para o Gustavo. Por favor. Obrigado. Querido, prazer. Se precisar de nós lá, tu nos fala. Com certeza. Tá bom. Obrigado, querido. Tá, boa semana. Obrigado. Tu não quer usar o fone? Não, não posso usar o fone. Obrigado. Nós damos sequência ao nosso programa, voltamos na apresentação do nosso programa Avança Gravataí, programa que eu digo sempre foi criado para entrevistar as autoridades profissionais de todas as áreas e também aos políticos do município que possam vir falar no nosso programa sem paixões partidárias. E o entrevistado agora é o cantor-compositor. Antes eu quero falar com o cantor e compositor Alan Link, e depois nós vamos falar com um profissional, advogado, que conheço o trabalho dele, um grande profissional, uma categoria, de uma seriedade muito grande. Mas primeiro, bom dia, Dr. Alan Link. Bom dia, Desculpa Gonçalves. a pronúncia. Bom dia, Gonçalves. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Bom dia aos ouvintes. Primeiro eu quero conversar com o cantor e compositor Alan Link. Depois nós vamos falar com o criminalista, Dr. Alan Link. É uma satisfação, meu amigo particular, que nós passamos grande parte do nosso dia conversando sobre política, economia e também futebol. Da onde vem a paixão pela música, doutor? Vem da infância. Eu costumo dizer que eu nasci músico, desde os 3 anos de idade. Qual o teu estilo musical? Eu sou o estilo pop progressivo. É um pop mais trabalhado, uma música mais longa. Mais melódica. E também sempre uma letra um pouco mais trabalhada e um pouco melhor no sentido de que o meu estudo ele contribui para que eu escreva as letras. Tu deve ter nas tuas letras também um português rebuscado. Geralmente sim. Geralmente, né? E muita filosofia também, né? Teologia, sociologia. Então tu entrega para nós uma música com letra de qualidade. Geralmente sim. Tá. E tu é músico também, além de compositor e cantor, também é músico. Sim, eu sou músico, né? Eu sou instrumentista, eu sou baterista de ofício, né? Toquei muitos anos em banda e toco violão, né? Também e componho. E canto, tenho meu CD. Né? Mas tu falou em bateria, né? Também. Tu toca bateria, não? Eu já toquei, né? Claro, agora eu tô com 60 anos de idade, né? Então eu já estou afastado. Parece um menino, doutor. Oh, muito obrigado. Depois o senhor me deve 50, tá? 50? 50. Obrigado. Agora no nosso programa, estamos apresentando o nosso programa Avança Gravataí. Às vezes, claro, eu esqueço o nome do programa. O programa é novo, é a sua primeira edição aqui. Vamos a mais uma notícia e voltamos em seguidinha com o doutor Alan Link, advogado, que aí nos fala sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, da onde veio a ideia, da onde veio o sonho, porque ser advogado, uma das profissões mais lindas do mundo, é um sonho de infância normalmente. Pena. Estamos apresentando o nosso Avança Gravataí, programa pela Rádio Sucesso do Vale, que foi criado com cunho jornalístico, é claro. Será todas as terças, iniciando às 10 horas da manhã. Vamos ter no nosso programa sempre no mínimo de 2 a 4 entrevistados no nosso programa. O nosso programa vai ter uma procura muito grande de entrevistados e nós queremos realizar este sonho que nós temos como profissional de fazer jornalismo no município de
de Gravataí e agradecer toda a comunidade de Gravataí e comunidade que aqui se encontram, que aqui vivem, que aqui trabalham, mas que são procedentes, às vezes, do interior do estado do Rio Grande do Sul ou de outros estados brasileiros. Doutor Alan Lee. Alan, o senhor é colorado, né? Mas de jeito nenhum, eu sou gremista. Tá, mas pra que tanta coisa? Não. O senhor é gremista? Gremista. Ah, tu vem de pais gremistas, não? Na verdade, não. Meus pais não tinham esse hábito. Não tinham. Não era consumidor do Não. futebol, não? Não. Tá. E o que lhe levou, doutor, a ser um advogado criminalista, uma profissão tão bonita, que bota e tira o vivente da cadeia, doutor? Eu costumo dizer que, na verdade, eu sou um clínico geral do direito, então eu tenho especialização em família e criminal, né? Mas eu faço sempre o primeiro socorro, né? Para as outras áreas também, menos previdenciário e trabalhista, né? O que me levou, na verdade, eu penso que é um dom. A única diferença da música, já que Sim. você perguntou, Sim. é que a música você nasce músico e vai estudando para... já sai tocando um instrumento, né, e tal. E o direito, não. O direito você primeiro precisa fazer todo esse trajeto e a faculdade para depois trabalhar. Só dê uma levantadinha no seu microfone, por favor. Então, o entrevistado do nosso programa é um advogado criminalista e também de direitos de família. E eu tive a honra de presenciar o senhor trabalhando num direito de família aí, e o senhor teve uma presteza tão grande, um profissionalismo muito grande. E eu sempre digo para os colegas, olha, trata-se de um grande advogado. Como é que está o judiciário no município, doutor? O judiciário não só no município, No estado? No estado e no país está bastante carente. Assim, faltam, aqui em Gravataí principalmente, faltam juízes e alguns estão sobrecarregados. Exato. Mas essa falta de juízes e talvez até de promotores, é só em Gravataí ou é no estado? Não, isso é geral, na verdade, porque abrem concursos, mas no geral demoram para chamar novas pessoas, né, e realocar ou colocar em algumas comarcas, né? E é o que está precisando em Gravataí no momento, que algum novo juiz seja chamado para aliviar um pouco os outros que estão sobrecarregados. Nos dê 2 fotos, ou 3 melhor, do judiciário do Rio Grande do Sul, antes, durante e pós-pandemia. Antes estava melhor, durante foi difícil, era só online, e agora após pandemia, como se encontra? Eu vou dizer novamente assim, o judiciário é sempre um caminho difícil. Quem contrata um advogado já sabe que é um caminho mais difícil, mas às vezes é o único caminho. Às vezes não existe aquela questão de resolver amigavelmente certas coisas. Por isso, os profissionais da advocacia estão aqui. A questão da pandemia é que realmente quase todos ficaram sem acesso, assim, quase que tudo virtual, audiências, por exemplo, por celular, por computador, e eu entendo assim, que do meu modo de ver, dificultou bastante o trabalho. Todo cidadão tem direito à defesa? Todo cidadão tem direito à defesa, independentemente do crime que ele tenha cometido. Sem o advogado criminalista, não há justiça. O juiz não pode condenar a revelia, não? Não pode. Não. Casos extremos, né, mas não é exatamente revelia. A questão do tribunal do júri, por exemplo, tem pessoas que não comparecem. Então o júri ele vai independentemente da presença do réu, mas não sem a intimação, né? Então se ele não comparecer, o júri geralmente ocorre e ele vai ser condenado, se for o caso, sim. O profissional, o advogado, digamos o advogado de família, que é o seu caso, família e criminal, o profissional pode levar ao judiciário um processo montado e o juiz julgar improcedente e o advogado ter que recorrer? Aí nós temos a questão da terminologia, né? A questão técnica, então só para colocar. Sim. Julgar improcedente, ele pode julgar sempre, ou nunca, ou às vezes. Por quê? Porque ele é procedente quando
o autor é aquele que ingressou com o processo. Sim. Se ele tem procedência é porque ele ganhou o processo. Ou improcedência se perdeu. Agora existe a questão do indeferimento. Então, às vezes, Sim. o advogado ingressa com um determinado processo, se não preenche os requisitos processuais, o juiz pode sim indeferir o plano, ou seja, pode negar na hora e nem haver audiência e nem processo. Pois é. Numa união estável, doutor, o senhor que é da área de família, união estável, união estável. Adão casa com Maria, Maria casa com Adão, união estável. Ou faz uma união estável, não é casamento, é união estável, não? Não existe casamento na união estável. Né? É uma união estável. O casamento é aquele que ambos se dirigem ao cartório, digamos assim, eles assinam, e este é o casamento civil. Né? Mas a união estável é a Também é feita no cartório. Não é bem assim. Não necessário. Não necessariamente. É que, na verdade, a união estável é a convivência de ambos, mas efetivamente sem estar, digamos, naquela questão de assinar os documentos no cartório, mas com a convivência diária, com o intuito de constituir família. Exato. Então, a união estável. Mariazinha fica com o Joãozinho durante 30 anos. Separou Mariazinha do Joãozinho por este ou por aquele motivo. Nenhum tem direitos financeiros a buscar um do outro. A não ser que construíram juntos, é isso? Nem precisa tanto tempo. A união estável não existe exatamente um prazo fixo, um prazo definido. Tem de ser duas pessoas que se unam, que convivam, coabitem e que tenham efetivamente o desejo de constituir família. Então, claro que se não fizerem, não assinarem um pacto antenupcial, quer dizer, um contrato com regras pré-estabelecidas, ou seja, estabelecidas antecipadamente, o que ocorre? Vai prevalecer o regime da comunhão parcial de bens. O que significa isso? Que tudo aquilo que for adquirido após a data do início da convivência de ambos, todo o patrimônio terá que ser dividido em partes iguais. Mesmo sendo uma união estável? Sendo união estável. Sendo união estável. Na falta do cidadão Zezinho, ele não tem herdeiro, ele não casou com ninguém. O cidadão, na falta dele, os bens desse cidadão de irmãos ou de sobrinhos? Aí tem ascendência, que são os pais, descendentes, que são os filhos. Se não tem filhos, não casou, mas se tem pais, os pais vão herdar. Na falta desses, os colaterais, que são os irmãos, e aí por extensão, depois os outros parentescos. Quem herda, então, em primeiro grau, é os pais? No caso, se houver herdeiro, é o filho. Se não houver, aí são os ascendentes, que são os pais, e depois os colaterais, que são irmãos, e aí sucessivamente. Tá. Se não tiver nem pai nem filho, são os irmãos. São os irmãos. Se não tiver ninguém, em último caso, vai para o Estado. Vai para o Estado. E o Estado deveria devolver isso em sistema de educação e saúde. Muito. Né? Como é que está a saúde no Estado? Não é a sua área. É alguém ter lhe procurado, não é a tua área. Mas alguém já te procurou para se queixar? Olha, doutora, eu não fui bem atendido em tal lugar. Às vezes aparece? Não, às vezes há um comentário. Não é bem a área do advogado. Assim, né? Mas, assim, na saúde, a gente faz, assim, como, por exemplo, internações que são ilegais, né? Eu trabalho muito nessa área, e até em função do cárcere privado, né? Pessoas que também buscam, às vezes, algum medicamento no judiciário. Então, sim, estamos ligados e conectados à área da saúde, sim. Sobre uma baixa, o SUS tem determinados vagas pelo SUS. Eu não consigo baixar pelo SUS. Eu posso buscar um advogado para que esse advogado juridicamente entre requerendo essa vaga? Não só pode, como deve. Né? Como deve. Já o advogado imediatamente deve solicitar ao juiz de direito uma liminar para que conceda, né, o hospital deixe à disposição um leito para esta pessoa, sim. Então, senhores e senhoras que estão nos ouvindo, olha a importância de tu ter conhecimento. Nós temos um médico de família. Por que no Brasil? No Brasil também tem um advogado de família, né? Sim, temos. Porque tu tem famílias que tu atende há muito tempo, né? Com certeza. É que eu costumo dizer assim, que geralmente, né, o que acontece em uma separação?
A separação ela começa com uma separação de corpos, às vezes calúnia, difamação, injúria, que são crimes, às vezes ameaça, agressões. Então, assim, a área de família e a criminal, elas estão ligadas. A área de família na advocacia é extensa. Também, como todas as áreas, né? Tu pode... meu Deus, é tão extensa, né? Família, né? Separação, afastamento de casais, não é? Como é pedir judicialmente... Separação de corpos. Separação de corpos. Sim. E requerer uma baixa no hospital, e através do advogado entrar para pedir medicamento a uma pessoa. Também. Exatamente. É uma área muito extensa. Sim. Né, doutor? Tá. E a criminalística, doutor? O senhor é um advogado também criminalístico. Não sei se essa é a pronúncia. Sim, criminalista no caso. Criminalista, né? E então eu lhe pergunto ao senhor, e o senhor já tinha me respondido, todo cidadão tem direito à defesa, culpado, errado ou não? Sim, é obrigado a ter defesa. Se não houver um advogado, ele não pode nem ser julgado. É obrigado a nomear. Se ele não tiver condições de pagar um advogado particular, então, obviamente, o Estado vai nomear um, né, através da defensoria. Também tem os defensores dativos, que são aqueles que eles trabalham em algumas comarcas onde não existe nem OAB nem defensoria, né? Mas ele sempre tem direito a um advogado, sim. O cidadão foi preso na rua, foi preso e encaminhado a uma delegacia de polícia. Este cidadão tem o direito de ligar para o seu advogado? Tem o direito e eles têm o dever de atender, né? Se for o caso de flagrante, o advogado ele tem que ser avisado, o familiar também tem que ser avisado, né? E ele tem direito, sim, para que ele preste qualquer tipo de informação, testemunho, esclarecimento, depoimento, somente na presença do advogado. Nós presenciei esses dias o policiamento, não sei se extensivo ou não, a polícia, não sei se é polícia, tem a polícia do município, não é polícia, guardas municipais, eles têm poder de polícia? Isso, mas você estava correto, eles estavam chamando já de polícia municipal, e na verdade a guarda municipal, ela não tem poder de polícia. Não tem. Não, agora inclusive a última decisão do STJ, é questão de um mês, agora 2 meses, bateu o martelo, né, definitivo, eles não têm poder de polícia, a guarda municipal não tem poder de polícia. Não tem, ela não pode parar o cidadão na rua para identificá-lo. Não, nesse sentido não, inclusive todas essas questões, eles não podem investigar, inclusive essa decisão do STJ, ela se baseou inclusive numa questão de apreensão de drogas, né? E foi feita uma investigação e tudo, alguma droga foi apreendida e eles não podem fazer, nem busca e apreensão eles não podem fazer, eles têm que se reservar, se resguardar mais a questão do patrimônio no sentido